O relatório da Polícia Federal que aponta a tentativa de golpe de Estado no Brasil. 37 indiciados entre militares e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Assunto para o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo neste espaço online do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, a gente começa falando aí sobre o relatório da Polícia Federal que concluiu que houve tentativa de golpe de Estado no Brasil. Foram quase 2 anos de investigação que resultaram aí num documento que é um monstro. São 800 páginas. Foram 37 indiciados, entre eles o ex-presidente Bolsonaro. A investigação aponta uma trama aí para matar Lula e Alckmin e sequestrar o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, o ministro do STF é vítima e relator do caso no Supremo. Vai ter que sair das mãos aí do Alexandre de Moraes ou pode seguir os trâmites legais, doutor Quioche? E é claro que o senhor achou de todo esse relatório da Polícia Federal. Bom, Polícia Federal, o relatório da Polícia Federal diz que foi quebrado o sigilo. Só que foi quebrado o sigilo para a imprensa só, que está divulgando trechos direcionados, selecionados para dar embasamento à teoria que eles inventaram. Não é? Começou com uma bomba no pleno G20. Não é? Então, o G20 saiu do ar e ficaram falando só que foi descoberto tentativa de assassinato. Aí só que está faltando peça no xadrez, porque os fatos aconteceram em dezembro de 2022. Se houve tentativa, então faltou uma peça. Quem é que impediu de consumar o crime? Como não existia isso, eles mudaram para plano de assassinato do presidente, vice-presidente e ministro Alexandre de Moraes. Entendeu? Então, para mim, isso daí é um absurdo. Isso é um absurdo porque é, coisa elementar em direito penal é o estudo do crime, iter criminis, caminho do crime. Cogitação vem em primeiro lugar. Você cogita matar alguém, roubar alguém, estuprar alguém, etc. Depois vem o plano, planejamento. Como é que ele vai executar? Então, ele tem que eleger instrumentos para alcançar o fim. Instrumentos idôneos, não instrumentos absurdos, é, frágeis. Tanto a cogitação como planejamento do crime não configura crime. O crime só começa a configurar com o primeiro ato de execução do plano. Então, executado o plano, se, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes criminosos, não se consumou o resultado, tem-se a tentativa, que é punido. Agora, se no meio do caminho os agentes se arrependeram, chamaram-se arrependimento eficaz, e não consumam o crime, temos aí o chamado arrependimento eficaz, e aí, nesse caso, os criminosos respondem por atos até então praticados. Não é? Então, são essas modalidades. Agora, não há que se falar em tentativa se o próprio relatório da Polícia Federal ele diz contundentemente, em vários trechos, a imprensa também divulga dia e noite, que o Exército não aderiu, que a Aeronáutica deu contra. Só o ministro da Marinha que teria concordado. E o atual ministro da Marinha diz que isso daí não existiu. Então, aí já está furado o plano de golpe. Então, era um plano inexequível. Tanto é que ele não colocou em prática. Agora, se o ministro da Marinha tivesse mobilizado sua tropa, colocado tanques na rua, e o Exército e a Aeronáutica também tivesse colocado tanque na rua para impedir o golpe, aí você pode falar em tentativa, entendeu? Mas não houve isso daí. Então, é um crime impossível. Então, estão querendo o quê? Jogar esse episódio de 22 de dezembro, que foi descoberto durante o G20, né, sintomaticamente, quando estava reunido 100 chefes de Estado estrangeiro, é que a bomba foi explodida. Estão querendo jogar esse fato,
trazer para 8 de janeiro, entendeu? Porque aí seria uma tentativa daquele planejamento, do assassinato, do golpe de Estado, etc. Tal. Agora, só que ficou faltando uma coisa. Quem planeja, ele tem que eleger os meios eficazes para a execução. Não é? Agora, matar o presidente Lula, o vice-presidente e o ministro, onde está detalhado no plano quando que isso ia acontecer e se seria em conjunto ou matava um de cada vez, em diferentes locais, já que são pessoas de poderes pertencentes a poderes diferentes. Dificilmente estariam reunidos lá para poder jogar uma bomba. Mas qual é o armamento que seria utilizado? Arma de fogo, arma branca, não está detalhado nada disso. Se fosse um plano para valer, você teria que eleger os instrumentos e determinar o local, quando, hora, em que circunstância, nada disso aconteceu. Então, eles já jogaram isso para 8 de janeiro, que realmente houve uma quebra-quebra. Né? Bom, só que fica faltando um parafuso também. Você acha que dona de casa, idoso, aposentado, uma professora, uma advogada desarmada, ia tentar o golpe de Estado? Ia tentar abolir o Estado Democrático de Direito? Isso é muita ingenuidade. Isso é um crime impossível, porque seria a cogitação de um plano fadado ao fracasso. Né? Então, os próprios formuladores do plano sabiam de antemão que isso não ia dar certo, porque não adianta ter a adesão do general burocrata, os generais que estão no gabinete. O que interessa é a adesão do general que tem o comando da tropa. Se não tem comando da tropa, morreu o assunto. O que o general Heleno vai fazer? O que o general Braga Neto vai fazer? O que o Mauro Cid vai fazer? Que aquele outro general que está preso, que era o chefe de gabinete da Secretaria da Presidência da República, pode fazer? Nada. Então, era um plano fadado ao fracasso. Então, daí porque não é crível, dentro da teoria do direito penal, cogitar-se aí de tentativa de tomada violenta do poder. Doutor Pioche, os envolvidos no caso alegam que não houve crime, como o senhor está explicando, porque a tentativa aí não se concretizou. Mas o artigo 359-L diz que é crime tentar, com emprego de violência e grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. E o artigo 359-M diz que é crime tentar depor o governo legitimamente constituído. Vai ser complicado aí para a defesa dos envolvidos se livrarem da trama de tentativa de golpe de Estado? Ou só o caso do arrependimento já é suficiente? Eu acho que ninguém está falando de arrependimento, né? Não é arrependimento, é arrepender do que se ele não tentou o crime. Não é? Tudo isso não pode ser caracterizado o crime. Agora, circunstâncias fáticas que nós tomamos conhecimento pela imprensa, não é? Porque um civil, nós, cidadãos, não temos acesso ao inquérito. Nós temos acesso ao que a mídia vem divulgando, assim, trechos selecionados. Não é? E depois, sintomaticamente, o sigilo da delação premiada do Mauro Cid não foi quebrado, foi mantido. Mesmo depois que ele fez um novo depoimento após a descoberta da tentativa do crime, não é? E que o próprio ministro Alexandre de Moraes, contra toda a expectativa, ele manteve validade da delação, mesmo depois disso não foi divulgado. Não é? Será que a sua divulgação complicaria a construção da teoria do crime? Então, na verdade, todos esses fatos que a mídia vem veiculando caracterizam, sem dúvida alguma, o que os penalistas chamam de societas celeris, uma sociedade de criminosos, uma associação criminosa. Isso estou de acordo. Isso também está na denúncia. E, ao meu ver, em tese, de forma correta. Né? Mas tentativa de
abolir o Estado Democrático de Direito, tentativa de depor o governo, ou impedir a posse do governo, ou depor o governo eleito, não, isso daí não tem respaldo probatório. Doutor Quiochi, vem aí mais um indiciamento aí para conta do ex-presidente, agora Bolsonaro, foi indiciado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Está complicada a situação do ex-presidente? Sai à prisão agora? Tem esse risco? Está bastante complicado, mas tudo vai depender do comportamento do MP, que por hora não se pronunciou, ele já recebeu o inquérito das mãos do ministro Alexandre de Moraes, então ele tem que formar uma convicção. Se ele determina, pede o arquivamento do inquérito, ou pede, ou faz a denúncia. Então, no mínimo, associação criminosa, eu acho que isso daí não tem como escapar, não é? Agora, decisão condenatória do Supremo Tribunal Federal vai depender tudo das circunstâncias políticas, né? Porque aí vai ser um julgamento mais político do que jurídico, né? Então, esse inquérito, toda essa movimentação em torno da da, do indiciamento do Bolsonaro, ele tem exatamente o condão de, em primeiro lugar, acabar com o projeto de anistia. Em segundo lugar, manter a sua inelegibilidade. Tá? Então, tudo é possível acontecer. Agora, não há dúvida nenhuma que a coisa ficou bastante complicada por lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor Quiochi, o Supremo começa a analisar a responsabilidade das redes sociais pelas postagens dos usuários, né? A discussão parou no Congresso e coube ao STF avançar o tema. As plataformas devem ser mais transparentes e responsáveis para garantir aí os valores democráticos e um futuro digital mais justo, né? Mas como fazer isso, doutor Quiochi, sem esbarrar na censura e na liberdade de expressão? Isso daí é mais uma manifestação do ativismo judicial. Se o Congresso paralisou, e se entrar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, o que o Supremo tem que fazer é cumprir o que está na Constituição, declarar a existência da omissão e comunicar ao Congresso Nacional. Vocês se omitiram, nesse assunto e está dando uma instabilidade social. Né? Tem que restabelecer a paz social, vocês têm que regular. Mas é isso que acontece. Mas não é porque omitiu, é a que eu vou fazer. Não é? Não existe esse negócio de o judiciário agir como legislador positivo. O judiciário só age como legislador negativo. Fala, essa lei é inconstitucional, não vou aplicar. Tudo bem, mas essa lei não serve, eu vou fazer outra, então não tem lei, eu vou legislar. Isso está errado. Doutor Quiochi, o senhor acredita que essa discussão no Supremo deve incentivar aí a retomada da discussão pelos parlamentares, que ficou parada, né, a lei da responsabilidade, a lei da responsabilidade das redes sociais parada no Congresso a discussão? Então, eu acho que se o Supremo partir por essa linha que eles pretendem fazer, vai colocar uma mordaça, né, na rede social. Ninguém vai poder falar, talvez o que nós estamos falando hoje não seja mais possível. Doutor Quiochi, só para terminar, passou aí na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara um projeto aí que pode acabar com o aborto legal no Brasil. O PL quer acabar com o que já é garantido em lei. Tem chances aí de avançar um projeto dessa natureza aqui no Brasil hoje? Acho que não, né? Acho que não. E justamente que fala em liberdade das mulheres, fala tanto, eh, enfatiza tanto a importância de respeitar a dignidade feminina, a dignidade da mulher. Isso daí não tem clima para um retrocesso dessa natureza. Doutor Quiochi, nosso tempo encerrou. Eu queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Legal. Esse foi o Dr. Quiochi Arada, jurista e presidente do IPEDAFT, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!